Oiê, eu sou a Isa e hoje eu estou aqui para falar de 6 livros que mudaram a minha vida. Caso você não me conheça, eu falo sobre livros aqui em outras redes sociais e hoje, vamos falar sobre esses livros que mudaram alguma coisa dentro de mim a ponto de eu falar, cara, minha vida não vai mais ser a mesma depois dessa leitura, tô realmente mudada, entendeu? E temos diferentes categorias de mudança, vai dar para entender mais pra frente, mas são diferentes categorias, tipo assim, no âmbito emocional, no âmbito traumas, no âmbito relacionamentos, no âmbito como leitora mesmo. E obviamente que é uma lista muito pessoal, então eu vou abrir meu coração aqui com vocês hoje. Espero que gostem. Se vocês odiarem, vou chorar, porque eu sou chorona. Aí eu já peço desculpas também pela minha voz, que tá ridícula, porque eu passei o final de semana fora comemorando meu aniversário. Fui muito jovem, vivi a vida, que é importante também, né? A gente é leitora, a gente, gosta de ficar em casa, num ambiente confortável, mas a gente também gosta de viver, entendeu? A gente tem que trazer esse equilíbrio pra nossa vida, eu acho importante. Só que acho que meu corpo não entendeu muito bem, essa questão do equilíbrio de, tipo assim, 8 a 80 muito rápido, de um final de semana ficar em casa enfurnada lendo e no outro tá aí passando madrugada fora. Então, sei lá o que aconteceu aqui, que eu fiquei sem voz. Então, às vezes pode parecer que eu sou um adolescente de 12 anos, passando pela puberdade, falando meio fino, mas tudo bem, porque, o que importa é o conteúdo e esse a gente vai entregar. Bom, o primeiro livro que eu vou falar aqui nesse vídeo é realmente um livro muito especial pra mim. Eu já indiquei ele pra todas as minhas amigas mulheres. Eu já indiquei ele em vários vídeos meus. Eu sempre falo desse livro em qualquer oportunidade que eu tenho. Eu acho que hoje, tipo assim, atualmente, talvez ele tenha perdido um pouco do hype que ele teve. Bem que essa coisa de hype é meio, duvidosa pra mim, porque eu acho que se um livro me marcou muito e se eu acho ele realmente bom, não tem hype no mundo que vai me fazer mudar a minha opinião, Mas estou falando de tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Alderton. Esse livro aqui, eu brinco que ele é um pouco meu guilty pleasure, assim, porque tem algumas passagens, sei lá, alguns momentos da autora aqui que é muito white girl problem, é muito problemas de garota branca e coisas que talvez não existissem tanto se ela não criasse tantas minhocas na cabeça dela e ficasse pensando umas coisas absurdas, mas no fim das contas, às vezes a gente pensa demais mesmo em tudo. E fora que pra mim é simplesmente impossível anular todas as mudanças que esse livro aqui fez na minha vida só porque, sei lá, uma parte das pessoas que leram ele ou não gostaram porque não curtiram a personalidade da autora, ou acharam tudo meio fútil e meio, sei lá, problemas banais da vida. Mas a gente também tem que olhar um pouco pra esses problemas banais da vida, principalmente quando a gente tá falando de amor e de relacionamentos e de amizades, que foi assim, onde esse livro mais acertou em mim. Pra quem não sabe, esse livro é tipo um livro de memórias, não é uma autobiografia, mas é um livro de não ficção. Ele é dividido entre adolescência, 21 anos e 28 anos. E eu li esse livro quando eu estava pra fazer 21 anos. Então, realmente foi um negócio que eu me conectei muito. Como eu falei, ela começa ali pela adolescência, e confesso que na parte da adolescência dela eu não me identifiquei muito. Acho que passava por problemas diferentes do que ela apontou aqui. Mas, quando ela chega na casa dos 21 anos, que era justamente a época que eu estava vivendo, que ainda estou vivendo, ela começa a falar muito sobre relacionamentos a princípio, mas depois a gente vai voltar nesse ponto dos relacionamentos, do porquê esse livro mudou minha visão sobre algumas coisas nesse tópico. Mas pra mim, o que mais me pega nesse livro é o processo de amadurecimento e principalmente o processo de amadurecimento quanto uma mulher em um grupo de amizades femininas. Tem um áudio de uma frase desse livro que meio que viralizou por aí na internet. Tudo que eu sei sobre o amor eu aprendi com as minhas amizades femininas, porque esse livro vai falar muito de amizades femininas. A escritora, a Dolly Alderton, ela tem um grupo, acho que são de 3 ou 4 amigas, que são amigas desde a adolescência, amigas literalmente pra vida. E quando elas chegam nessa fase dos 21 anos, a princípio ali na adolescência e na parte da faculdade, elas estavam muito na mesma vibe, Tava todo mundo querendo curtir a vida, e aí aquela coisa de entrar na faculdade, muita mudança, balada, e nossa, vamos ficar a noite toda acordada e blá blá blá. E aí com o tempo isso vai passando, certas amigas do grupo começam a namorar, outras arrumam trabalhos que consomem muito elas. Na verdade, ela tem uma questão bem forte nesse livro com a melhor amiga dela. Ela começa a namorar bem cedo no livro, e a protagonista não, a escritora, a Dolly Alderton, ela tem sérios problemas em se manter em relacionamentos, entendeu? Então, fica aquela dualidade de, tipo assim, a amiga que não consegue parar em um relacionamento
E não no sentido de que ela, tipo, tinha vários relacionamentos, mas no sentido que ela realmente não conseguia estabelecer um duradouro. E a melhor amiga que simplesmente, tipo, encontrou e fincou raízes ali, sabe? Na minha vida pessoal, eu tenho essa dinâmica com a minha melhor amiga 100%. Inclusive, na época que eu tava lendo esse livro, minha melhor amiga tinha acabado de começar a namorar. Então foi um negócio, tipo assim, casou muito com o que eu tava vivendo, sabe? E aqui a escritora fala um pouco sobre como é difícil a gente encarar essa realidade de que as pessoas ao nosso redor também estão mudando junto com a gente. E essa mudança da dinâmica da melhor amiga dela ter um relacionamento sério e ela estar numa fase de tipo balada e conhecer caras e dates infinitos e etc. é grande. É uma dualidade grande. Eu fui, eu tava, eu vivi isso. Mas esse livro me ajudou muito a fazer as pazes com o fato de que não tem problema em a gente ficar sentido com as mudanças das pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida, principalmente nossos amigos, nossas amigas. É difícil adquirir essa consciência de que, assim, a nossa melhor amiga, nossas amigas mais próximas, não vão mais querer, talvez, fazer as atividades que a gente fazia quando a gente tinha ali nossos 16, 17 anos. É muito difícil, é bem complexo, na verdade. Aceitar que nossos caminhos vão se divergindo, apesar da gente continuar a amizade, continuar tendo uma relação muito incrível, que até hoje eu tenho com as minhas amigas. É complicado a gente entender que a vida adulta, ela suga a gente tanto para relacionamento quanto para trabalho. E é impossível a gente manter os mesmos laços que a gente tem com as pessoas no ensino médio ou no comecinho da faculdade, quando a vida realmente começa a acelerar, sabe? Quando a gente começa a entrar nessa espiral, que nem eu falei, de trabalho, relacionamento, família. É muita coisa pra processar. Então, realmente foi muito importante eu ter lido isso aqui, principalmente na época que a minha melhor amiga começou a namorar, tanto pra não ser uma pessoa egoísta, quanto pra aceitar que eu tinha todo o direito de ficar triste em certos momentos. E a gente também tem o âmbito relacionamentos, como eu falei nesse livro aqui, e eu acho que pra mim, o mais importante que eu extraí dessa história sobre relacionamento foi entender que amor nem sempre é romântico. E isso me fez ser uma pessoa muito mais leve em relação a relacionamentos. Parece uma coisa muito óbvia de se falar que amor nem sempre é romântico, porque desde que a gente nasce, a gente é condicionado a amar as pessoas ao nosso redor, a nossa família, nossos amigos, né, que a gente conhece na nossa infância, que a gente vai fazendo ao decorrer da vida. Só que eu acho que quando a gente começa a entrar nessa pira de relacionamento, fica um pouco complicado de separar as coisas. E aí que a tragédia acontece, né? É aí que a gente toma love bombing, é aí que a gente toma ghosting, é aí que a gente termina relacionamento porque acha que não vai dar certo e que quer ficar sozinho pra sempre. Ou a gente é a pessoa que, né, acaba sofrendo com outra pessoa, terminando o relacionamento do nada, numa terça-feira, 3:30 da tarde. Então, tipo assim, o peso de entender que esse amor, que é o amor do relacionamento romântico, não é o amor mais importante do mundo, entendeu? Não é o único que existe. Isso, cara, é crucial. É crucial pra gente seguir a vida com o mínimo de sanidade, entendeu? E não ficar maluco nessa vida de relacionamento. É importantíssimo a gente entender isso. Minha nota pra esse livro, desde a primeira vez que eu li ele até hoje, é 5 estrelas e favoritado. Pra mim, não tem como ser outra. Mesmo em alguns momentos eu querendo, sei lá, mano, surtar com a Dolly Alderton, dar um gritão na cara dela, falar, pelo amor de Deus, filha, toma uma decisão diferente na sua vida. Mesmo assim, eu amo esse livro com todas as minhas forças e eu realmente recomendo muito ele, principalmente pra vocês, mulheres que me seguem e que estão vendo esse vídeo, porque vocês também são minhas besties. Também aprendi muito sobre amar com esse perfil e, sei lá, com a criação de conteúdo sobre livros no geral, então leiam ele. Outro livro que, assim, mudou completamente a minha cabeça e que eu indico pra todas as mulheres que eu conheço, porém com uma ressalva, porque esse aqui é um livro extremamente pesado. Pesquisem sobre os gatilhos desse livro, mas acho que só lendo a sinopse dá pra entender logo de cara, né, sobre quais são os temas sensíveis que vão ser abordados aqui. Porém, eu estou falando de Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brett. E esse livro aqui é uma coisa de louco, porque eu fui ler ele sem saber nada sobre a sinopse, nada. Eu sabia que era uma capa muito bonita e eu tinha visto alguém recomendando ele depois da mesma pessoa ter recomendado Pachinko, e eu tinha lido Pachinko e amado, e eu falei, cara, vou pegar esse livro, né, vamos ver no que vai dar. E esse livro fala sobre um período histórico mais ou menos, né,
semelhante ao de Pachinko, não sei se é exatamente a mesma época, porém são histórias que falam sobre o reflexo da ocupação japonesa na Coreia do Sul, no período ali Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, que o imperialismo japonês, né, foi gigante sobre vários países da Ásia ali. E esse livro aqui é uma ficção, porém ela é baseada em fatos reais, que é a história de mulheres coreanas que eram raptadas por soldados japoneses e levadas para trabalharem em casas de prazer, e elas iriam servir... Cara, o termo mulher de consolo, né, é meio que autoexplicativo. Elas iriam servir para dar alívio ali para os soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial. Então, era, né, um trabalho totalmente forçado, e essas mulheres não tinham outras opções, elas faziam muitas vezes para salvar a família delas, e algumas realmente não tinham opção, como a protagonista desse livro aqui, que ela é simplesmente levada por um soldado japonês, e ela, na verdade, vai meio que pra a irmã dela não ser levada. Só de eu falar desse livro me dá vontade de chorar. E eu acho que ele mudou muito a minha vida, no sentido de que, cara, eu nunca tinha ouvido falar sobre a história dessas mulheres antes. Eu nunca tinha visto isso em nenhum livro didático, eu nunca tinha aprendido isso em nenhuma aula de história. E isso abriu meus olhos pra quantas coisas a gente não deixa passar na história do nosso mundo. E que, obviamente, é impossível a gente saber de tudo, gente. Não sou nem louca de querer saber tudo sobre a história de todos os países e etc, etc. Mas a verdade é que pouco se fala sobre a história das mulheres nesses períodos de guerra. E, obviamente, que também mudou a minha vida no sentido de que me afetou muito. Ser mulher e ler esse livro aqui é muito difícil, eu não vou mentir pra vocês. Esse foi o livro que mais me fez chorar na vida. Eu cheguei num ponto de que eu tava com uma dor de cabeça absurda de chorar além desse livro. Eu falando isso agora, né, pode estar desmotivando vocês a lerem, ou motivando caso vocês sejam que nem eu e realmente gostem de histórias que pegam num ponto da sua alma que deixa a gente, assim, vulnerável ao extremo, porque foi isso que esse livro fez comigo. Mas, se você, né, tiver a cara e a coragem de ler isso aqui, realmente vale muito a pena, tanto para conhecer esse lado não só triste da nossa história, mas também a força dessas mulheres. O final desse livro aqui tem muitas referências bibliográficas, né, que a autora utilizou, e também tem meio que uma linha do tempo de todos os acontecimentos históricos citados nesse livro. E a gente vê a evolução disso e a força que as mulheres da Coreia tiveram que ter para, cara, trazer esse caso e pedir justiça por isso, muitos anos depois. E até hoje isso causa uma confusão absurda. Minha nota pra esse livro aqui, desde que eu li ele, também é 5 estrelas e favoritado. Eu acho que realmente é impossível ser o mesmo ser humano antes e depois dessa leitura. E eu acho isso sensacional. Agora, de novo, mudando da água pro vinho, dessa vez indo pro âmbito acadêmico da vida, que sempre foi uma questão muito grande pra mim. Eu estudei em um colégio que a palavra vestibular era falada pelo menos 50 vezes ao dia, assim, talvez por hora. Eu fui ler este livro aqui depois de velha entre aspas, né? Eu já tinha me formado no ensino médio, já tinha passado pelo processo de vestibular, pelo processo de faculdade, etc. Só que ainda assim era uma coisa que me fazia muito mal, e até hoje, na verdade, é um ponto sensível pra mim. E esse livro me ajudou muito a fazer as pazes comigo mesma em relação a isso, que é Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Essa história aqui é sobre uma garota cheia de sonhos e cheia de, assim, ela tem objetivos muito bem traçados desde sempre, super estudiosa, ela já sabe ali qual faculdade ela quer fazer, que curso ela quer fazer, ela tá batalhando, assim, todos os dias da vida dela no ensino médio, do tipo de pessoa que só estuda, e isso é um negócio que ela mesma impôs na vida dela. E eu acho que isso que me pegou muito. E apesar do que eu falei, né, de ter vivido em um ambiente de extrema pressão, um bagulho, assim, absurdo, a verdade verdadeiríssima é que a pior pressão do mundo é a que nós mesmos criamos na nossa cabeça. Porque pra gente fugir de uma jaula que o nosso cérebro criou dentro dele mesmo, é assim, muito difícil de verdade. Fatores externos são complicados. Quando tem escola, família que tá pressionando, é muito difícil também. Felizmente eu não passei pela pressão direta da minha família, eles eram bem tranquilos em relação a isso. Mas mesmo não existindo a pressão direta, quando você é uma pessoa bitolada das ideias com estudo, sempre vai existir a pressão indireta de você ficar, cara, eu não posso decepcionar a minha família, eu não posso jogar esse investimento no lixo, eu não posso jogar o meu tempo, o tempo dos meus pais no lixo. Então, é um negócio muito complicado. E nesse livro aqui, a Frances, né, que é a protagonista, que eu falei, que tem toda essa
fixação absurda na faculdade que ela mesma colocou como meta pra ela. Ela, na verdade, tinha um grande problema, que era o fato de que ela não era ela mesma, assim, em praticamente situação nenhuma. E aí ela vai conhecer o Aled, que é o dono de um podcast que ela era super fã, que chama Rádio Silêncio, ou é University, eu não lembro direito, faz um tempinho que eu li esse livro. Mas é algo assim, entendeu? Algo nessa vibe. E aí, a partir dali, com essa amizade que ela vai construir com a Led, esse livro não é um romance, principalmente entre esses dois personagens, eu já aviso logo de cara, pra vocês não criarem essa expectativa também. Acho que, na verdade, desde o início, dá pra entender que não vai ser um romance, mas, mesmo assim, né, aviso tá dado. E esse livro me trouxe uma coisa, assim, incrível de aceitar os caminhos que eu escolhi pra minha própria vida acadêmica. Cara, eu fiz o melhor que eu pude, eu tenho certeza disso. E por mais que eu sentisse que o mundo ao meu redor me dissesse que eu não tava fazendo o suficiente, que eu tinha que estudar mais, que eu tinha que ter tentado mais, que eu tinha que ter feito 1 ano de cursinho a mais, e que eu não tinha que ter trocado de curso, porque eu troquei de curso na faculdade 2 vezes, e isso foi extremamente difícil pra mim, e acho que, na verdade, eu só, tive esse impasse de ter que trocar de curso, justamente porque eu saí do ensino médio com uma pressa absurda. Eu não sei que trem que eu tava perdendo. Na minha cabeça, eu tava na estação da Sé, 5h59 da tarde, horário de pico, eu precisava correr absurdamente. Então eu saí do ensino médio e nem pensei, eu já entrei de cara numa faculdade, entrei na que eu consegui passar e que teria mais comodidades, assim, pra mim, sabe? Seria mais fácil de eu viver, literalmente. E, assim, é óbvio que, com certeza, tem gente que já sabe o que quer fazer desde muito cedo. Eu tenho um amigo meu que, cara, desde, do 9º ano, falava que ia fazer tal coisa, está fazendo tal coisa e tá super bem, super, feliz com a vida. Também existem os casos de pessoas que tinham uma certeza mesmo e acabaram mudando por, questões da vida. Mas eu acho que o meu caso e o caso de muita gente é que a gente sempre sabe quando a gente não tem certeza de alguma coisa. E quando a gente quer se enganar pra achar que não, eu tenho certeza, e no fundo a gente sabe que não tem certeza, é o pior dos casos. E essa foi minha relação com a escolha de curso e com o fim do ensino médio. Eu tinha certeza que eu não tinha certeza, mas eu tinha tão medo de não ter certeza do que eu queria fazer pro resto da minha vida, e essa pressão de ter que escolher uma faculdade tão rápido, que eu falei, cara, eu preciso escolher, eu não tenho que me dar o luxo de pensar e parar e realmente refletir sobre isso. E foi isso que acabou, né, gerando uma confusão maior, entendeu? Porque quando a gente faz as coisas sem pensar, normalmente dá errado. Isso aqui é basicamente sobre você se encontrar e sobre você conhecer quem você é de verdade e não aquilo que você projeta de você mesmo pro mundo ou que as pessoas projetam sobre você, e encontrar a nossa própria voz. É uma grande mensagem que existe aqui nesse livro, né? E o bom desse livro é que a classificação indicativa dele, se eu não me engano, é 14+, porque todos os livros da Alice Oseman têm, né, mais ou menos essa classificação. Porque, cara, se eu tivesse 15 anos hoje, esse seria o livro que eu leria assim que eu pisasse no ensino médio. Se você tá aí nessa fase, ou tá pra chegar nessa fase, ou tá ali com 16, 17, dá tempo ainda. Leia isso aqui e provavelmente também vai mudar a sua vida em relação a vida acadêmica e pressão quanto a isso. Eu não dei 5 estrelas pra esse livro. Pra mim ele é um 4 estrelas, porém favoritado, porque ele é um livro grandinho, assim, e eu acho que algumas partes desse livro se estendem um pouco mais do que o necessário, mas fora isso, ele é perfeito, impecável. Eu realmente amo muito essa história. Temos aqui também outro exemplo de livro que eu não dei 5 estrelas, porém eu favoritei, porque mudou muito a minha cabeça sobre relacionamentos e sobre o que é ser um adulto ali de 20 e poucos anos, que é Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. Minha nota pra esse livro também é 4 estrelas, assim como Rádio Silêncio, e favoritado, e ele não é meu livro favorito da Coco. Eu gosto mais de As Irmãs Blue, que é o lançamento mais recente dela. Eu acho que ela refinou, assim, num nível absurdo. Esse livro aqui tem um parágrafo que pra mim é o resumo da ópera do que é ser um adulto de 20 e poucos anos. Eu não vou lembrar certinho, exato, né, o que é o parágrafo, mas é basicamente, sei lá, um monólogo interno na cabeça de um personagem que ele tá
sei lá, numa espiral de falar, cara, eu preciso levar a roupa pra lavanderia, eu preciso começar a aprender francês, eu preciso pensar no que eu vou comer amanhã, eu preciso mudar minha vida, eu preciso arrumar meu guarda-roupa. São tantas mudanças e ações, tanto práticas quanto não práticas, que a gente começa a ter que fazer nessa fase que é impossível não ficar perdido. Aqui a gente tem a história da Cleo, uma garota nova que conhece o Frank, um cara mais velho, e ela tá ali vivendo uma vida sempre nas festas, se divertindo na noite, porém sem criar conexões e, sei lá, ter um laço um pouquinho mais forte com alguém. Aí ela vai conhecer o Frank, um cara mais velho, que ela, né, se envolve ali a princípio. E aí a Cleo, ela tá meio que com o visto americano dela pra vencer. E, num resumo da ópera ali rápido, eles se casam, tipo, muito rápido mesmo. Então a gente vai acompanhar aí esse desenvolvimento desse relacionamento entre duas pessoas que praticamente não se conhecem, que são de idades muito diferentes, gerações diferentes, realidades diferentes. Eu acho que esse livro tocou num ponto muito sensível pra mim, que é assim, é complicado a gente admitir e a gente entender também a validação que a gente procura dentro de um relacionamento e dentro, por meio, né, do amor. E aqui a gente tem a Cleo, que é uma personagem que perdeu muito amor ao longo da vida. Então, ela deposita muito as esperanças dela no Frank, naquele relacionamento. E, cara, o Frank é um homem difícil de tragar nesse livro, tá? Mas me dava uma raiva dele em diversos momentos. Só que, ao mesmo tempo, são dois personagens perfeitamente compreensíveis. É isso que eu acho que eu gosto muito a respeito desse livro. Apesar de eu não gostar do personagem, eu entendi o ponto dele, ou por que ele era daquela maneira. E aí a gente tem a junção, né, desses dois fatores que esse livro, sei lá, acendeu e mudou na minha vida, que é a complexidade, né, desses 20 e poucos anos, e a complexidade de se encontrar um relacionamento saudável e que a gente não coloque todas as nossas fichas de felicidade nele, ali nessa fase. E isso é realmente muito complicado, porque quando a gente tá cercado de, cara, coisas difíceis e a gente tá correndo atrás de muita coisa, a gente tá numa vibe, tipo, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso, sei lá, ser saudável, eu preciso fazer um monte de coisa, o relacionamento acaba parecendo uma fonte segura e estável, né, de alegria e de aceitação e validação. Mas a verdade é que se a gente não encontrar isso numa fonte mais estável ainda, que é aqui dentro, não vai dar certo encontrar isso dentro de um relacionamento. E é uma verdade muito dura de engolir isso, mas também muito dura de se reconhecer, difícil de se reconhecer. Porque eu acho que, assim, na dinâmica do mundo atual, esse já virou um tópico, assim, colocado na mesa, sabe? Já se fala muito sobre como você precisa se amar antes de amar outra pessoa, blá blá blá. E assim, não é uma frase totalmente errada, mas ao mesmo tempo é uma frase que tem muitas nuances, entendeu? E que não é assim um ponto final, uma linha de chegada. Não é um negócio que você pode falar, ah, hoje eu me amo com plenitude, pronto, alcancei essa fase da minha vida. Não, se fosse assim seria muito fácil, entendeu? E como já estou falando aqui, essa fase não é fácil, a vida não é fácil. Então acaba ficando muito difícil de separar isso, né? De tipo, ter essa consciência de, ai, será que eu estou entrando nesse relacionamento? E eu sei onde eu tô me enfiando, eu estou apta a entrar nesse relacionamento, a realmente me entregar pro amor e conseguir entregar o amor que a pessoa que eu estou me relacionando merece, ou sei lá, se eu me entreguei a essa ilusão de que eu me amo e que eu finalmente conquistei esse patamar, e aí a gente acaba inconscientemente apostando muita coisa dentro de um relacionamento. Então é bem complicado de compreender isso. E aí vocês me perguntam, Capitudes, quer dizer que esse livro fez você entender qual é o momento certo para se entrar num relacionamento e para estar pronto pro amor? Não, na verdade acho que essa é uma dúvida que todos nós temos a todo momento na nossa vida. A grande pergunta aí que a gente tá correndo atrás todos os dias. Quando vai ser a hora certa? É uma das perguntas mais difíceis da vida, entendeu? Não tenho resposta para ela. E é isso, espero ter ajudado. Chega de falar de relacionamentos, de amor, de coisas complexas, de amizade, de trabalho. Agora vamos falar sobre a nossa identidade como leitores, porque é muito importante a gente entender isso justamente para ser leitor. Porque ser leitor não é ler 48 livros em um mês, não é ler um livro de 200 páginas em 2 horas, não é, galera, sinto muito. Leitor é gente que gosta de ler e ler livros
e principalmente é gente que se entende e conhece o tipo de livro que dá certo e o que não dá certo pra ele. E eu digo que esse livro mudou a minha vida como leitora porque ele foi um livro que me ajudou a entender que tipo de história eu procurava pra saciar a minha vontade de fugir do mundo real. Eu sempre li muita fantasia, muita mesmo. O primeiro livro, assim, que me fez realmente virar leitora é Percy Jackson. Então, querendo ou não, também mudou minha vida, né? Porque me fez, sei lá, entrar nesse mundo que até hoje eu amo com todo o meu coração. Porém, a leitura sempre foi um escapismo pra mim. Isso é um fato, assim, incontestável, não nego, não tenho vergonha de admitir que eu realmente uso muito a literatura pra fugir da realidade. E é por isso que eu sempre gostei muito da literatura de fantasia, mas eu sinto que eu nunca tinha encontrado um livro tão importante pra mim quanto Guerra da Papoula, da Rebecca Kuang. Vocês acharam mesmo que eu não ia enfiar a Rebecca Kuang nessa lista? É óbvio que eu ia, né? Tenho 2 tatuagens pra essa mulher. Não é pouca bosta, não. E, cara, esse livro aqui mudou a minha identidade como leitora, porque eu entendi que eu não estava procurando um escapismo pra fugir da realidade 100%. Porque eu gosto de histórias de ficção, eu gosto de coisas que me levem a mundos fantasiosos e lugares que não existem, mas eu gosto sempre de ter o meu pezinho na realidade e principalmente um pezinho crítico em relação à realidade, que é o caso de Guerra da Papoula, que é uma fantasia inspirada em acontecimentos da história da China, vai muito contra a influência, né, do ocidente negativa ali na China. É um livro que está relacionado diretamente com o ópio, então a gente tá falando, né, dessa droga muito potente. A gente não tem exatamente a guerra do ópio, o lado muito comercial da coisa. Isso é algo, na verdade, que a Kuang explorou bem mais em Babel, que é outro livro dela, que eu também amo. Só que Guerra da Papoula é um livro de alta fantasia. Então, todos esses elementos que eu falei da história da China, eles estão mesclados dentro dessa história, sabe? Eles não estão colocados muito escancaradamente ali. Ao mesmo tempo que se você lê esse livro com um olhar um pouquinho mais crítico e com um pezinho na realidade, como eu falei, você consegue entender do que a gente tá falando aqui. E é um caso parecido com Herdeiras do Mar, mas não a mesma coisa, porque nesse caso aqui eu já conhecia uma parte importante da história da China, né, os pontos principais, mas também é uma coisa que a gente estuda pouco aqui, que é pouco falado, então esse livro me estimulou a pesquisar mais sobre isso, e eu gosto muito de histórias que me fazem ser leitora além dos livros, sabe? Eu realmente me envolvo a ponto de querer mais, quero saber mais, eu quero, sei lá, viver mais dessa história, eu quero beber mais dessa fonte, saber do que a gente tá falando, o que eu tô lendo. Descobri isso, descobri que esse é o tipo de leitora que eu sou, realmente mudou muito a minha vida, porque agora é muito difícil eu errar numa leitura. Tem as leituras que eu faço por puro prazer, são meus guilty pleasures, meus livrinhos da Ali Hazel, de noiva, que eu adoro, sim, com certeza. Assistente do Vilão, que eu só tô lendo porque tem um sapo que se comunica por plaquinhas e porque o personagem principal me lembra o Flynn Rider de Enrolados. Sim, tem livros que o propósito deles é me trazer só alegria e beleza. Mas eu entendi esse meu outro lado como leitora, sabe? E isso foi muito importante pra mim. Também é uma leitura 5 estrelas e favoritadíssima pra mim. Então, assim, realmente é uma história que eu vou guardar pra sempre na minha alma. Então, só isso também, né, já é uma grande mudança de vida. Por fim, vamos falar da minha última leitura de 2024. Todos esses livros que eu citei aqui no vídeo, eu li num período nos últimos 4 anos. Tipo, pelo menos todos foram livros que eu li da pandemia pra cá. Eu não quis colocar livros que eu li antes disso, porque eu tenho planos de fazer outro vídeo falando sobre livros que me moldaram como leitora. E aí sim eu vou falar de Percy Jackson, vou falar de muito livro que eu li na minha adolescência, coisa que eu releio até hoje. Então, vamos deixar isso pra outra hora. E o último livro é o livro mais recente dessa lista, que é Intermezzo, da Sally Rooney. Esse livro aqui dividiu opiniões, teve gente que amou, teve gente que odiou, e pra mim foi uma experiência transcendental. Esse livro aqui vai falar muito sobre luto. E eu tenho um problema muito grande, mas assim, muito grande mesmo, com a aceitação em relação à morte. E é uma coisa extremamente mórbida e extremamente não prática. Por quê? A morte é a única certeza que a gente tem nessa vida. Então, assim, se a gente não souber lidar com isso, realmente fica um pouquinho complicado. E assim, eu não vou falar que esse livro mudou completamente minha relação com esse tópico. Nossa, agora, porra, eu sou 100% tranquila em relação a isso. Não. É uma coisa muito mais complexa, entendeu? O buraco é muito mais embaixo, mas que me trouxe uma visão diferente e de olhar mais pra vida antes do que da morte. Isso com certeza
aconteceu. Inclusive, eu fiz uma tatuagem recentemente pra intermezzo. Eu não sei se vai dar pra ver, né? Tá focando, meninas? Não tá focando. Enfim, eu escrevi aqui na mão a frase mais vida, que é retirada de uma frase que a Margaret fala no livro. A Margaret é uma das personagens, né? O livro é focado nos dois irmãos, no Ivan e no Peter, que acabaram de perder o pai, mas explora muito o relacionamento desses dois irmãos com pessoas ali na vida deles. Então, o Ivan, que é o mais novo, conhece a Margaret, que é essa mulher, e ela é um pouco mais velha do que ele, então tem todo um questionamento dela a respeito de tocar esse relacionamento e ser muito mais velha do que ele, e ela se sente um pouco fora de eixo em relação a isso. A princípio, antes de realmente ser um relacionamento, ela pensa muito no que as pessoas vão pensar dela estar com um cara muito mais novo, e é aí que ela chega nessa frase, né? Na verdade, não é uma fala dela, é tipo assim, uma conclusão que ela tem na cabeça dela, que é simplesmente impossível a gente romper todas as conexões que a gente tem com outras pessoas, sejam elas positivas ou negativas, por mais que as negativas sejam um pouco desconfortáveis às vezes, elas estão ali para que outras positivas possam acontecer. E isso vai gerando uma interligação cada vez maior entre as pessoas, e é por isso que a vida vai virando cada vez mais vida, cada vez mais complexa. Cara, todas as questões que esse livro traz sobre a vida são tão intensas que eu acho que elas me fizeram amenizar, assim, esse medo da morte, sabe? Existe muito mais na vida do que na morte, obviamente. Esse livro se encerra com, tipo assim, um parágrafo fenomenal. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho a página inteira grifada. Tudo bem que é metade de uma página, né? Mas é um parágrafo grandíssimo. E aqui ele sintetiza, assim, tudo que realmente mudou dentro de mim com a leitura desse livro, com a ideia de que, cara, é lindo o que a gente faz como seres humanos, de criar tantos sentidos em um negócio tão rápido e tão passageiro quanto a vida, porque a gente tem essa consciência. E apesar de ser assustadora, como eu falei, é um dos meus maiores medos, é um negócio que, de qualquer forma, a vida é capaz de continuar vivendo. Então, esse foi sei lá, um ensinamento que adentrou na minha alma, assim, do negócio absurdo. Faz pouco tempo que eu li, mas mesmo, sei lá, fazendo 10 anos que eu vou ter lido esse livro, eu tenho certeza que eu não vou mudar a nota que eu dei pra ele. Ele vai continuar sendo 5 estrelas e favoritado, assim, pro resto da minha vida. Tem tanta marcação nesse livro aqui que acabou meus post-its azuis. Então, o que tá aqui não é tudo que eu marquei no livro, pra vocês terem uma noção. Mas ele também é um livro, assim, complicadinho de indicar pra todo mundo. Porque, como eu falei, luto é um tema intenso, é difícil de ler, não tão difícil de ler quanto Herdeiras do Mar, obviamente. Talvez até mais tranquilo de ler do que Guerra da Papoula, que também é absurdo. A lista de gatilhos, também procurem a lista de gatilhos de Guerra da Papoula. Mas Intermezzo já é um pouquinho mais difícil de digerir pela escrita e pela proposta que ele tem, entendeu? Porém, se você quiser se jogar nessa história, não sou contra essa ideia. Apoio super. Tenho a impressão de que esse vai ser o vídeo mais comprido da história desse canal, porque eu demorei muito tempo pra gravar ele. Não sei como vai ficar na edição, né? A Isabela do futuro aí que se preocupe com isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado e me contem também quais livros mudaram as suas vidas, pra que eu possa ler eles e quem sabe não rola uma mudança interna aqui também. Até o próximo vídeo. Beijo.